Então você decidiu montar um salão de banho e tosa. Qual o motivo? Vamos entender qual que é a razão disso. Você quer ganhar dinheiro ou porque você gosta de cachorro? De antemão eu já te digo, só gostar de cachorro não é o suficiente. Banho e tosa, pet shop, clínica veterinária, clínica de estética ou qualquer outra empresa desse formato, que é um formato de empresa que presta serviço, que não necessariamente vende produto, dependendo, né? Por exemplo, se você for trabalhar com banho e tosa, você pode embutir uma loja, você pode colocar um consultório, você pode fazer um monte de coisa. O mercado ele é infinito na questão de possibilidades. As variantes serão o valor que você vai ter para investir no início e o que você quer ter como modelo de negócio. Eu, durante 16 anos, trabalhei especificamente com banho e tosa. Abri duas empresas, abri uma empresa digital, atuei na parte de e-commerce, tenho e-commerce, estou lançando uma marca de cosmético profissional para banho e tosa. Então eu passei por todos os estágios dentro do segmento de banho e tosa no Brasil. Já fiz palestra, já dei curso presencial, um monte de coisa, fé. Eu sou o cara que já lavou mais cachorro no mundo, eu acho. De tanto cachorro que eu já tive que lavar na minha vida para fazer dinheiro, tá? Seja ali na ponta, atendendo o cliente, ou ensinando, ou gravando, ou fazendo qualquer outra coisa que seja relacionada ao segmento de banho e tosa. Por isso que eu posso com muita clareza e muita propriedade lhe mostrar como que você pode fazer para iniciar o seu negócio de prestação de serviço segmentado para a área de banho e tosa, tá? Vamos lá, você vai precisar no mínimo para montar tudo, né, um banho e tosa pequeno, né, com 4 operações. O que seria 4 operações? Para 4 pessoas trabalharem ali dentro, né? Você vai gastar no mínimo uns 120 mil reais. É óbvio que esse valor ele varia num estado absurdo, porque a gente tem que considerar inflação, por exemplo, dependendo da época que você esteja assistindo esse vídeo. Depende, o mercado muda, a economia muda, o preço das coisas sobem, o preço das coisas diminuem, que às vezes é bom. Depende muito, é muita variante. Mas você vai precisar de um montante na casa dos 100 mil reais para mais, ou um pouquinho para menos. Mas vamos jogar um pouquinho para mais, porque a gente precisa ser sincero, tá? Porque não é só montar o negócio, tem a estrutura operacional do negócio que você precisa incluir nesse negócio. Como, por exemplo, você vai montar aonde? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Aonde que a gente vai montar esse negócio? Ele vai ser doméstico? Porque é muito comum modelos de negócio onde as pessoas montam em casa, na garagem de casa. Eu tive negócio em casa, tive banho e tosa nos fundos de casa, ali na garagem. Foi horrível, porque você não sabia se você tosava o cachorro, se você cuidava do feijão que estava na panela de pressão. Então você fazia seu almoço, dava um banho, ia no banheiro, assistia TV. Então, pra mim não funcionou, não tô falando que não dê certo, tá? Mas pra mim não funciona trabalhar muito em casa, ainda mais nesse formato. Eu tinha vários problemas, porque a gente tinha que entender muito uma questão de comportamento que na época eu não entendia. Hoje eu não abriria mais o negócio em casa, porque eu já entendi que público-alvo é extremamente importante. A gente está pensando aqui em como montar um salão de banho e tosa, mas você também tem que considerar quem é que você vai atender. Na época eu não considerava, assim como você, eu só queria abrir, quero botar quero dar banho em cachorro. Só que aí com o tempo você vai percebendo que existem públicos, existem regiões na cidade, porque prestação de serviço é um negócio local, principalmente quando você precisa fazer, né, com as mãos. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se você é um advogado, você pode prestar serviço de forma online. Você pode abrir uma ligação e conversar com alguém lá do Sergipe, né? Você está em São Paulo, conversa com alguém do Sergipe e atende a pessoa. Banho e tosa, a pessoa não tem como trazer, não tem que estar perto. A pessoa precisa estar perto, que nem fazer unha, cabelo, massagem, depilação. Tudo que envolve serviço que você precisa ter contato com o cliente precisa ser muito bem pensado, porque a gente está diante de um problema. Preste atenção, eu já tô falando pra você, porque daqui a um ano eu não quero você. Ai, porque eu achava que ia dar mais dinheiro e não tá dando o quanto que eu pensava. E aí eu vou ter que fechar. E aí você vai ter todo um prejuízo. Então aqui eu estou para te acordar, para te falar que você precisa entender uma coisa. Tá, vamos lá. Empresa local de prestação de serviço, ela tem, na maioria das vezes, entendo, na maioria das vezes, 90%, um faturamento limitado. O que é isso? Você tem um teto.
Se você fizer mais clientes, você consequentemente vai gastar mais. Por isso que você precisa entender muito bem o que você vai ter como modelo de negócio. Você vai ter uma coisa pequenininha de 100 mil reais, você vai ter uma coisinha um pouco mais enxuta de 500 mil, ou você vai querer montar uma empresa de um porte assim de 1,5 milhão, né? Uma pet shop já pronta, com loja, consultório, banho e tosa, creche, né? Você tem que entender isso. O banho e tosa, ele é um pontinho numa imensidão de possibilidades que existem para se empreender no mercado pet. Às vezes você não tem uma veia para trabalhar com atendimento ao cliente, cara a cara, ter contato com o cachorro, juntar cocô, fazer um monte de coisa, né? Às vezes você veio aqui com a ideia de querer montar um banho e tosa e eu tô aqui te frustrando. Mas eu preciso ser sincero, você vai abrir uma empresa de prestação de serviço local, então você já tem várias barreiras, digamos assim, que você vai precisar superar. Na vida a gente supera barreiras. Cliente, né? Então é um negócio local, as pessoas precisam estar perto de você, então não adianta você querer abrir um negócio num bairro muito afastado e esperar que as pessoas do outro lado da cidade vão até você. Elas não vão, elas querem uma coisa mais perto, as pessoas querem conveniência, principalmente quando é serviço desse tipo, que não é tão essencial. Cachorro não é essencial, tá? Banho e tosa não é essencial. Comida é essencial, porém a margem da comida é menor do que a margem do serviço de banho e tosa. Serviço de banho e tosa tem mais margem, por isso que dá um pouco mais de dinheiro. Então, você já está começando a entender um pouco mais, né? Tô te dando um pouco mais de informação para você contextualizar, porque o negócio é grande, o negócio é espectro, o negócio é... tem vários bloquinhos que você precisa entender. Mas eu vou te mostrar aqui mais ou menos. Eu não sou poste, mas eu vou iluminar o seu caminho, tá? Então, primeira coisa, você tem que definir como que vai ser o seu negócio. Se vai ser um negócio que só vai prestar serviço de banho e tosa, ou vai fazer banho e tosa e venda de produtos, que inclusive funciona. Você consegue casar uma coisa com a outra. Por exemplo, se eu quero montar um banho e tosa, eu posso muito bem vender rasqueadeira, produto de... banho a seco, né, que é fluidos, posso vender petiscos, posso abrir o leque para brinquedos, acessórios, posso abrir. Só que tudo isso não tem tanta recorrência. Ração tem recorrência, mas qual é o problema da ração? Ela precisa de força para ser financiada. O que eu quero dizer com isso? Para você ter um resultado expressivo vendendo ração, você precisa no mínimo comprar, sei lá, minha querida, vou chutar ainda baixo, R$500 mil para começar uma coisa assim com margem, porque é muito difícil você competir, por exemplo, com grandes plataformas de e-commerce como Pet Love, Pets e outras coisas, entende? Você precisa ter poder de compra, você está fazendo um processo de revenda, você está revendendo um produto que sai lá da fábrica, que o distribuidor compra e aí o distribuidor vende para você vender. Então olha como que o produto vai sendo matado. A margem desse produto vai caindo até chegar na sua mão. E aí para você conseguir vender ele por um preço considerável, você precisa ter poder de compra. Por isso que as pessoas precisam entender que para lidar com varejo, loja, você precisa ter um poder inicial para financiar uma compra. Se você comprar 10 pacotes de ração e querer trabalhar com isso, você pode. Não estou falando que você não possa, eu estou sendo sincero com você. O mercado é assim, as coisas funcionam assim, principalmente para venda de produto. Então não vou ficar encorajando aqui, você vende ração. É muito melhor você vender outras coisas, né? Produto de higiene, tapete, vender produtinhos desparasitários, remédios para carrapato, essas coisinhas assim, entendeu? Que as pessoas compram no dia a dia, que você consegue muito bem encaixar ou embutir isso junto com o serviço de banho e tosa. O cliente levou o cachorro lá para você, você começou o processo de banho, você avaliou, você viu que tinha pulga. Aí você fala, olha minha senhora, precisa desse produtinho aqui, ó, a gente tem aqui disponível, olha como que casa. Ah, o pelo do cachorro embola muito. Ah, vamos vender aqui então um produto para escovar, uma escovinha e um produto para passar no pelo em casa. Pronto, casou. Você viu que casa? Você consegue embutir uma coisa com a outra. Enfim, aí a gente já está falando de modelo de venda, né, de serviço. Não quero entrar nesse assunto, mas eu quero que você entenda, né, as possibilidades de mercado. Então é muito importante que você analise com bastante clareza o que você quer e o quanto que você tem, né? Para poder botar ali no bem bolado, tá? Mas um banho e tosa enxuto, né? Digamos que você vai alugar uma sala comercial, você vai pagar, sei lá, uns 4, 5 mil reais de aluguel. Não sei aonde a gente consegue aluguel mais barato que isso no Brasil.
Se você conseguir, você me fala, tá? Mas essa é a média por enquanto, né? Às vezes pode mudar, depende muito do mercado imobiliário. Mas essa é a média, você vai precisar, sei lá, de calção, fiador, alguma coisa nesse exercício para ter o seu espaço. Pronto, resolvido. Depois você vai precisar estruturar esse espaço. O que é isso? Fazer as divisões. Né? Você precisa dividir o espaço de trabalho. Não tem como atender todos os clientes num único quadrante, minha filha. Senão o cliente vai comer pelo e não vai ouvir porque o secador, soprador, os equipamentos eletrônicos, eles vão estar ligados e isso faz muito barulho. Então o banho tosa ele precisa ter primordialmente 3 grandes divisões, tá? Recepção, área de trabalho e a área dos cães, né? A gente separa essas 3 coisas. Algumas pessoas separam de forma diferente, mas eu recomendo fortemente para você que você faça sim estas divisões, porque você vai se arrepender no futuro se você não seguir esse modelo que eu tô te falando, tá? E você vai entender o porquê. Cachorro grita, cachorro late, cachorro faz barulho. Então temos uma fonte de ruído no espaço. Soprador e secador fazem barulho. Temos já uma segunda fonte de ruído no espaço. Se você tem 4 secadores e 4 sopradores e 4 pessoas trabalhando e você pega um dia de sexta-feira, 2 horas da tarde, com fluxo lá no topo de cliente e você liga esses 4 equipamentos, você tem um barulho absurdo. Por isso que a gente divide os espaços com vidro grosso, vidro temperado, ou a gente divide com parede mesmo para poder isolar o ruído. Então a gente vai colocando os cães mais para o fundo do pet shop, do salão ou qualquer espaço onde você desassocie com a recepção, porque a recepção é um lugar onde você vai atender o cliente, é onde você vai conversar com ele, onde você vai olhar o cão, onde você vai vender. E como que você vai conseguir ter uma conversa com o cliente? É difícil, você não consegue conversar. Eu por muitos anos trabalhei como funcionário, tá? Antes de abrir meu próprio negócio. Eu era funcionário, eu trabalhava literalmente para os outros, assim, e era horrível. E o ambiente era desse jeito. E eu visualizei isso, era muito ruim atender. Os clientes chegavam lá, eles queriam sair correndo, só vinha, largava o cachorro e saía fora. Inclusive ficava com dó de deixar o cachorro, por conta de toda a situação que envolve isso, né? Então é extremamente importante que você pense nisso e considere isso e que faça isso, pelo amor de Deus, tá? Divida o seu espaço. Depois você começa a estruturar o espaço internamente. E aí a gente está falando de uma coisa chamada mecanismo operacional, né? Estrutura operacional. O que você precisa para ganhar dinheiro? O que é essencial? Banheira, mesas ou balcão, secador, soprador e utensílios de mão. E depois tem um outro que é cosmético. Então esses 5 são os essenciais. Banheira, mesas de apoio ou balcão, equipamentos eletrônicos como secadores e sopradores, máquina de secar, ou enfim, o que você tiver dinheiro para poder gastar, né? Dependendo do dinheiro. Equipamentos de mão, né? Rasqueadeira, pente, tesoura, máquina de tosa, lâmina. E cosmético, shampoo, condicionador, máscara, perfume, né? E aí tem os outros que embutem ali, vamos já colocar um cesto assim, que são os acessórios, né? Que é o brilhinho que você coloca no cachorro, lacinho, esses detalhes ali que são mais superficiais. Mas é basicamente isso que você precisa para poder trabalhar. Por que mesa? Por que balcão? Porque não tem como secar o cachorro no chão. Não tem. Precisa de uma superfície alta para você trabalhar em pé. Banheira. Você precisa de um sistema de banheira. Se você tiver só uma torneira, digamos assim, como que você vai dar banho em todos os cachorros? Então, banheira, ela precisa ser muito bem pensada. Ela precisa de uma parte hidráulica, né? Tanto para a água sair, quanto para a água chegar. Não tem coisa pior do que você trabalhar com muito movimento e ter um fluxo de água muito baixo. Então, você precisa de uma pressão na água. Você precisa de uma caixa d'água reserva, porque se acabar a água da rua, e aí, como é que vai dar banho nos cachorros? Né? Então você tem que considerar isso. Além de pensar na estrutura por onde a água vem, a gente precisa considerar o sistema de aquecimento de água. A água precisa ser aquecida, mas não quente, pelando, fervendo. Mas a água não pode ser fria. Porque se ela for fria, o cachorro vai tremer, o cachorro vai ficar com medo. Dependendo da época do ano, por exemplo, inverno, as pessoas sofrem muito no banho tosa porque elas não têm sistema de aquecimento de água que funciona. É aquelas duchas porcaria da Lorenzetti que você liga ela lá e queima em questão de mesas.
Então é ideal que você compre invista em um sistema de aquecimento um pouco mais seguro. Um sistema de aquecimento de água com boiler, um sistema de aquecimento elétrico, um sistema de aquecimento a gás, ou uma ducha Cardal, sabe? Aquela boa mesmo, que é uns 1.000 e pouco, 2.000 para cada banheira. Nossa, de 2.000 cada banheirinha, depende, né? Você não precisa botar em todas, você pode ter duas. E as outras duas você deixa água normal, porque boa parte do movimento, inclusive o movimento mais intenso, ele é no verão, então aí não precisa de sistema de aquecimento de água, tá? Sistema de aquecimento de água é para quem? Cachorros que possuam muito medo, cachorros que vão tomar banho no inverno, cães idosos, filhotes, esses cães precisam de uma água um pouquinho mais morna, tá? Cachorro de porte grande, labrador, golden, esses cães você abre com a água da torneira mesmo, que não tem problema. Inclusive, dica importante, água muito aquecida resseca a pele. E aí você pode começar a ter problema de alergia no banho e tosa. Então tem que maneirar um pouquinho a temperatura da sua água para você evitar esses problemas, tá? E olha que a gente está falando somente da parte da água, tá? Então vamos avançando, vamos avançando. Depois você vai precisar de balcão ou mesa. O balcão ou a mesa é muito opcional. Balcão você constrói, né? Faz ali um balcão assim, como está aparecendo aí na imagem. E aí você coloca o cachorro em cima e vai secando, secador, soprador tranquilamente. Ou você pode comprar mesas individuais. Aí é uma questão muito de gosto. Eu particularmente eu gosto das mesas porque eu acho elas mais estéticas. Porém, hoje em dia eu acredito que o balcão é mais seguro. O cachorro pode cair da mesa com muita facilidade. Então, olhando da perspectiva de gestão de negócio e controle de danos, controle de danos para evitar problemas, o balcão colado na parede ele é seguro para secar o cachorro, né? Inclusive você consegue controlar um pouco mais a sua linha de produção, digamos assim, né? Faz divisões nesse balcão. Depois disso você vai precisar da mesa sim ou sim para tosar, porque daí para tosar você precisa dar volta na mesa. Daí mesa também é infinito, né? Você tem mesa que sobe, que desce, que vai pro lado, que gira, que é redonda, que é quadrada, que é comprida. Aí vem, minha velha, é uma infinita possibilidade. Depois, né, você precisa dos equipamentos. Máquina de tosa, lâmina, tesoura, pente, rasqueadeira. E aí começa o problema, porque é muita coisa. Então você precisa de uma listinha organizada com tudo isso para você, na hora que for comprar, saber exatamente o que tem que comprar, né? Porque tem muita coisa que é ruim, tem muita coisa que às vezes é um pouco mais caro, mas vale a pena o investimento porque é uma questão de manutenção, porque esses equipamentos estragam. Por exemplo, tesoura. Tesoura de tosa. Você não pode comprar tesoura de tosa de aço 420. É o aço, é o tipo do aço da tesoura. Você tem que comprar a tesoura de tosa no mínimo com aço 440. Por quê? O fio dura mais, a precisão no corte é maior. Você vai tosar muitos cachorros até precisar afiar. Se você comprar tesouras 420, que são mais baratas, em 3 tosas, minha filha, você vai ter que ficar gastando com afiação. E aí você vai ter um problema, entende? Que nunca vai acabar. Máquina de tosa, tem que investir numa máquina boa para você conseguir trabalhar de forma segura, né? E as máquinas estragam, elas têm um tempo de vida útil. A mesma coisa secador, soprador. Tem que investir no equipamento eletrônico. Tudo que é elétrico para banho tosa tem que ser bom, tá? Porque depois você se arrepende. Soprador bom, Braspet, Plenitude, mesa, Plenitude, secador, soprador, Menegolo, Plenitude. Plenitude é uma marca muito boa, tá? Eles têm uma estrutura boa de equipamento. Equipamentos de mão, Propets, Precision Edge, Oster, Andes. Tem muitas marcas. Hoje a que tem um custo-benefício bom mesmo é os equipamentos da Propet. Você consegue comprar numa quantidade maior, você consegue, né, ter mais facilidade ali na escolha de itens. Inclusive, você consegue comprar produto de forma um pouco mais rápida, caso você precise, porque alguns produtos são vendidos através de distribuição local. Então isso é uma outra cadeia de explicação, mas é importante que você entenda, tá? Tem muita coisa envolvida. Depois disso, a gente tem que falar sobre a empresa, né? Sobre a comunicação visual da sua empresa, sobre o marketing que ela terá, qual vai ser a comunicação visual, qual vai ser o seu posicionamento de marca, qual vai ser o seu público-alvo, como que vai ser a sua produção de conteúdo, né? Como que vai ser a sua interação com os clientes na rede social. Você vai ter que fazer tráfego pago local, porque banho tosa é uma coisa que você precisa pensar muito de forma local. Você tem que virar uma praga no seu município. É verdade. Você tem que ser a pessoa que todo mundo conhece.
porque é assim que você aumenta a sua base de cliente. O preço praticado, né, calcular o custo operacional do negócio para o negócio poder fluir e trabalhar de forma estratégica o seu atendimento através do WhatsApp, montar um site, fazer um processo de venda, estruturar pacotes mensais. Quando você trabalha toda essa cadeia de coisas que eu te disse, você consegue ter um negócio que fatura de 50 a 100 mil reais. Facinho. Você só precisa aprender a trabalhar. Você só precisa aprender a colocar o serviço de forma estratégica. Você precisa saber trabalhar com valor agregado. Você precisa saber fazer venda antecipada de forma segura e controlada, que são os seus pacotes. E tudo isso, para isso acontecer, você também precisa colocar um sistema na empresa. Esse sistema ele vai controlar fluxo de caixa, pacotes, recorrências, cadastros de clientes, controle, agenda individual por profissional. Você vai conseguir lançar os serviços para saber quais são os serviços que mais saem na sua empresa, para daí então você criar uma estratégia de marketing. Então esse é o ecossistema saudável de um salão de estética animal que presta serviço de pet estética, que é serviço de embelezamento animal. Você não precisa colocar mais nada para vender. Se você só fazer isso, já vai ser o suficiente, tá? Para os clientes virem até você. Ou você vai buscar eles. Aí é um outro assunto, que daí é transporte, é uma questão complexa. Eu particularmente recomendo que você não tenha transporte, porque transporte é uma coisa que exige muita atenção, cuidado e responsabilidade. O carro precisa ser estruturado, precisa de seguro, precisa de um motorista. Então, quando você começa a calcular a questão do transporte, você vai ter que cobrar muito caro pelo serviço e às vezes não vai valer a pena. Só tira o tempo. Então, às vezes você pode terceirizar, né? Contratar uma empresa terceira para prestar esse serviço para você. Tá? O mercado de banho tosa ele é extremamente promissor, existe muita gente dando certo, assim como tem muita gente dando errado, porque como qualquer outro segmento de mercado, quando ele se torna, né, lucrativo, muita gente entra. E aí a gente vê um amadorismo e uma depreciação nos preços, então a gente entra num processo de competitividade, começa a ficar meio canibal o negócio, assim como qualquer outro segmento de mercado, como, sei lá, mercados, farmácias, começa a pulverizar, né? Então começa a ter muito. Mas aqueles que criarem um processo de trabalho eficiente e construírem uma marca sólida, com um bom posicionamento de marca, esses vão conseguir cobrar mais caro e atender la crème de la crème, né? A nata da sociedade. Beleza? E se você é o tipo de pessoa que tem vontade de empreender na área ou quer otimizar os processos ou quer aprender a trabalhar de forma segura com banho e tosa, aqui embaixo tem um link onde você tem acesso à graduação Groomer de Valor, que é um processo educacional completo que pega a pessoa do zerinho até o avançado para ela poder aprender técnicas de tosa, técnicas de banho, técnicas de atendimento, especializações individuais por raças. Você vai aprender a fazer uma tosa bebê, você vai aprender a fazer um processo de desembaraço, você vai aprender a fazer um penteado, você vai aprender como atender o cliente, como vender isso para ele, né? Você vai aprender a fazer a gestão do seu negócio. Comigo e outros professores ali dentro, é uma plataforma incrível, onde eu coloquei mais ou menos ali 16 anos de profissão para você aprender de forma simples, fácil, rápida, sem muita enrolação. Você pode colocar o vídeo de tosa ali enquanto você tosa, tem uma dificuldade com o sistema, você encontra ali, você consegue aprender muita coisa, porque a gente já entendeu até aqui que o banho tosa ele é muita coisinha, assim como qualquer outra empresa de sucesso, né? Toda empresa de sucesso precisa ter processos. E é nesse momento que você precisa trabalhar a sua empresa, ter a visão empreendedora de querer otimizar o seu negócio. Por isso que educação é o que vai te levar para o outro caminho. E eu tenho certeza que o investimento que você vai fazer na graduação Groomer de Valor vai fazer com que as portas se abram de forma mais fácil para você. Você vai conseguir lidar melhor com o cliente e com as suas adversidades no dia a dia, tá bom? Fica aqui o meu convite de coração mesmo. Clica no link embaixo, sem compromisso nenhum, e dá uma olhada para você ver o que tem ali dentro. Um beijo. Ficou com alguma dúvida sobre algum tema ou quer uma sugestão de uma próxima aula aqui para o YouTube? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai ler com carinho o seu comentário e entender aquilo que vai trazer mais soluções para você no seu dia a dia. Um beijo, sejam todos muito felizes e até a próxima aula.